Do Web Jornal do Paulo Maciel. Web Jornal do Paulo Maciel, edição dominical, domingo 27 de setembro de 2020. O Web Jornal do Paulo Maciel é veiculado no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. É um jornal com notícias atualizadas e resumidas para você que é meu seguidor. Eu sou o repórter Paulo Maciel de Colatina, cidade com 123.400 habitantes no noroeste do Espírito Santo. Vamos lá então às notícias resumidas deste domingo, 27 de setembro de 2020, hoje é dia dos santos. São Vicente de Paulo, rogai por nós. São Caio e São João Marcos. Também é dia da Bíblia, dia da caridade, dia do ancião, início da semana de proteção dos animais. Mega Sena acumula novamente, olha, essa notícia é quentíssima, Vamos lá então, Mega Sena acumula e vai a 60 milhões de reais. Você jogou na Mega Sena? Então apronte-se aí para conferir o seu cartão, hein? Foram sorteadas neste sábado, dia 26 de setembro de 2020, as dezenas da Mega Sena, concurso número 2303. As dezenas sorteadas foram 03, 07, 17, 20, 48 e 50. Ninguém acertou as dezenas da faixa principal de 6 números e a previsão é de 60 milhões para o próximo concurso. A Quina teve 141 apostas ganhadoras com prêmio individual de R$ 28.857,20. A quadra premiou 8.431 apostadores. Cada um vai receber R$ 708,99. A arrecadação total do teste somou R$ 72.574.060,50. O sorteio foi realizado no espaço Loterias Caixa, em São Paulo, capital. A Mega Sena é a loteria que paga milhões para o acertador dos 6 números. Para apostar, o jogador escolhe de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis no volante. Olha, outra informação também, bem quentíssima. Só tem notícia quente aqui. O Real Noroeste colheu um empate na casa do adversário. Eu falo do Real Noroeste porque é um time aqui da minha região, noroeste do Espírito Santo. Eu sou de Colatina, região noroeste, e o clube capixaba, o Real Noroeste, da cidade de Águia Branca, colheu um bom resultado na casa do adversário neste sábado à tarde, dia 26 de setembro de 2020, jogando pela Série D de dado. Então, jogando pela Série D do Campeonato Brasileiro contra o Águia Negra do Mato Grosso do Sul, no estado do Centro-Oeste brasileiro, os espírito-santenses chegaram ao fim da partida garantindo o empate de 2-2. Com 4 pontos, eles continuarão na região, pois na quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020, enfrentarão o Operário do Mato Grosso. Boa sorte aos espírito-santenses aí disputando o Campeonato Brasileiro da Série D. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. É o preço de fechamento de negócios na última sexta-feira, 25 de setembro de 2020. A saca de 60 quilos do produto em grão. Café Arábica tipo 6, R$ 498, Arábica 7, R$ 381, Conilon 7, R$ 390 a saca. O dólar fechou em alta de 0,8% no mercado financeiro em São Paulo, cotado a R$ 5,55. A Bolsa Brasileira fechou em baixa de 0,01%,
o índice Ibovespa somou 96.999,38 pontos. O salário mínimo em vigor vale R$ 1.045. O cálculo por hora do salário mínimo, R$ 4,75. O cálculo do salário mínimo por dia, R$ 34,83. A taxa Selic, estipulada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, está em 2% ao ano. A inflação dos últimos 12 meses também é um índice utilizado pelo Banco Central, 2,44%. Olha, mesmo com autorização do governo do Estado do Espírito Santo, haverá ou não retomada das aulas presenciais, hein? Eu estou com dúvidas. A União dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, por exemplo, que representa os secretários municipais de educação, estava até há poucos dias discutindo a possível retomada das aulas presenciais nesse tempo de arrefecimento da pandemia do novo coronavírus. Em nível nacional, a entidade defende que o retorno só deve acontecer com as normas de biossegurança asseguradas. No estado do Espírito Santo, consultas às pessoas ligadas à área sugerem que mais de 50% pretendem manter-se na atividade remota. Meu Deus, a metade. A autorização do governo do estado, divulgada na sexta-feira, 25 de setembro de 2020, é para que as aulas voltem à presencialidade no mês de outubro, em território capixaba, começando com o ensino médio, mas não há a obrigatoriedade. Então, não se sabe ainda se vão voltar, pois tem até sindicato, olha só, tem sindicato aí ingressando na justiça contra esse retorno. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, teria alertado para os problemas ocasionados com a falta de frequência presencial. Esses problemas são desnutrição das crianças, aumento da violência doméstica e também a questão pedagógica propriamente dita. A Secretaria Municipal de Aracruz, olha, Aracruz é um município vizinho aqui de onde eu falo. Eu falo de Colatina. Aracruz é um município vizinho de Colatina, aqui no Espírito Santo. Então, olha o que disse a secretária de Educação de Aracruz. A secretária informou, o nome dela, se não me engano, é Clenira Avanza. Ela informou que não haverá retorno neste ano de 2020. As informações dão conta de que as aulas presenciais só serão retomadas em 2021. Eu não me lembro bem o nome da secretária, me desculpe, talvez eu tenha falado errado aqui, mas eu sei que a Secretaria Municipal de Aracruz, de Educação, Secretaria de Educação, informou que não haverá retorno neste ano de 2020. Quer dizer que é uma decisão já tomada pelo prefeito. Vamos aguardar, né? Mas ainda temos outras informações sobre esse assunto, porque é o assunto do momento, o retorno das aulas. Escolas retomarão aulas presenciais em outubro, é a notícia do momento, pelo menos é a autorização para o retorno. É o fim das restrições. Não quer dizer que todo mundo vai voltar, né? As escolas particulares de ensino fundamental e médio não terão mais restrições para funcionamento a partir do dia 5 de setembro, de outubro, né? Nós estamos em setembro, a partir de 5 de outubro, no estado do Espírito Santo. O governador Renato Casagrande anunciou o fim da proibição de funcionamento na tarde de sexta-feira, 25 de setembro de 2020. Quanto às aulas presenciais na rede pública e estadual, serão retomadas a partir do dia 13 de outubro. O secretário Vitor D'Angelo explicou que haverá um revezamento na volta das aulas públicas. O retorno não será obrigatório para as famílias e os pais que não se considerarem em condições de enviar os filhos poderão não fazê-lo, né? Não enviar. E houve uma carreata, olha só, uma carreata a favor da volta das aulas. Foi na Grande Vitória. Pais de alunos de escolas públicas e privadas fizeram uma carreata a favor do retorno das aulas presenciais.
Eles reivindicaram, no entanto, das autoridades a mesma segurança sanitária do setor particular para o setor público contra a Covid-19. O vice-presidente do Sindicato das Escolas Particulares, Eduardo Gomes, posicionou-se a favor da volta dos estudos presenciais, dizendo que as aulas remotas já cumpriram seu papel nesse período pandêmico. Na contramão dessa posição, uma representante de sindicato do setor público criticou o retorno, mostrando-se contra. São várias opiniões. Um resumo aqui da permissão para a volta às aulas. Vamos lá. Os municípios é que vão decidir se voltam a ministrar as aulas presenciais na rede pública de sua alçada. Então, redes municipais de ensino, cada município decide. Como eu já falei anteriormente, Aracruz decidiu que não vai ter aula neste ano. Não sei se podem lá mudar de opinião, mudar de ideia, não sei. As autoridades de Aracruz, talvez agora com a decisão do governo do estado, possam mudar de ideia, mas a princípio informaram recentemente que não haveria aulas presenciais neste ano, no município de Aracruz. O governador do Espírito Santo retirou as restrições para o ensino privado e público. Quem voltar terá que cumprir todos os protocolos de biossegurança. Na terça-feira agora, deixa eu ver que dia 29 de setembro de 2020, serão publicados protocolos para a educação infantil. Escolas particulares podem retornar às atividades no dia 5 de outubro. Escolas públicas são autorizadas a reiniciar aulas presenciais no dia 3 de outubro. E 100% dos ônibus voltarão a circular. Olha aí, essa informação é muito importante porque os ônibus não estavam circulando em sua totalidade. Aliás, não estão circulando em sua totalidade. Os ônibus do Transcol. O Transcol é o sistema de transporte público da região metropolitana do Espírito Santo. Para quem não sabe, para quem está vendo o web jornal do Paulo Maciel deste domingo, 27 de setembro de 2020, fora do Espírito Santo. Então você que está fora do Espírito Santo, Transcol é o transporte público aqui do Espírito Santo, é o sistema de transporte. Os ônibus do Transcol voltarão a circular a partir do dia 5 de setembro de 2020, né? Vai ser numa segunda-feira, né? 5 de setembro, voltarão a circular em sua totalidade. Olha aí, isso é bom, uma notícia importante. A garantia do governo do estado do Espírito Santo, informando que 100% da frota estará nas ruas, principalmente porque as escolas estão autorizadas a retomar o ensino presencial. Teste da Covid para profissionais da educação. Olha, 100% dos trabalhadores da educação no estado do Espírito Santo serão testados. A informação é do secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, ressaltando que, do ponto de vista sanitário, não há mais razão para que as escolas fiquem fechadas. Por sua vez, o secretário estadual de Educação, Vitor de Ângelo, informou que a SEDU, a Secretaria Estadual de Educação, repassou recursos para as escolas visando esse retorno. Vamos falar de outras notícias também? Vamos falar do Setembro Amarelo. Este mês de setembro, que está chegando ao seu final, é chamado de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Olha só, né? Por que Setembro Amarelo? Eu acho que muita gente sabe, mas não custa nada a gente relembrar aqui. Setembro Amarelo é um mês de combate à depressão e ao suicídio. E está quase acabando o mês de setembro. Uma das dicas para quem precisa de aconselhamento nessa área da depressão, do problema mental, né? Problema de estresse, ansiedade, é ligar para o Centro de Valorização da Vida, é o CVV, o número 188. 188, muito fácil, né? Na ligação,
os depressivos ou solitários, tem pessoas que são solitárias também, precisam conversar com alguém. Então, essas pessoas depressivas, solitárias, encontrarão conforto da palavra amiga de voluntários que se dispõem a prestar o serviço em todo o país. Então, ligou 188, você vai conversar com alguma pessoa de qualquer estado do país. Não se sabe aonde vai cair, em qual estado vai cair, mas haverá alguém para prestar essa assistência psicológica, né? É isso mesmo. E a feira voltou em Colatina. Vamos falar da feira aqui em Colatina. A feira de hortifruti e granjeiros de Colatina voltou a funcionar no dia normal, ou seja, no sábado. Neste sábado agora, 26 de setembro de 2020, o local também permanece o mesmo, ao lado da Avenida Delta e da Praça Sol Poente, no bairro Esplanada. Kit merenda em Linhares. Linhares é outro município vizinho de Colatina, município que fica a cerca de 1 hora e pouco de Colatina. E o que eu posso falar sobre o kit merenda? Olha, na terça-feira, dia 29 de setembro de 2020, as famílias de Linhares, no norte do Espírito Santo, começarão a receber mais um fardo do kit merenda escolar. Para isso, os pais ou responsáveis deverão se dirigir às escolas com máscara. É o quarto kit entregue aos linharenses, que desta vez receberão 2 pacotes de leite em pó integral. É que na entrega anterior não houve a disponibilidade desse item alimentício. Então agora o kit vem com dois pacotes de leite integral. A cesta foi elaborada por nutricionistas. Na entrega anterior, 95% das famílias buscaram os produtos na escola. E houve um percentual pequeno, de 5%, que foi retirar depois em outro local. 2 óbitos por Covid também em Linhares. 2 mortes por conta da Covid-19 foram registradas neste sábado, 26 de setembro de 2020, em Linhares, sendo um homem de 44 anos e uma mulher de 48. Ambos tinham comorbidades. Desde o início da pandemia, há mais de 6 meses, são 127 óbitos por conta do vírus. 6.865 casos foram confirmados nesse tempo, mas apenas 225 estão ativos. O município linharense segue em risco baixo para a Covid-19. Uma notícia relacionada ao meio ambiente, em homenagem ao Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro, 200 mudas foram plantadas nas margens do rio Baunilha, no distrito do mesmo nome, em Colatina. Então, olha, os colatinenses plantando árvores em nome do meio ambiente, né, do Dia da Árvore. Então, isso aconteceu neste sábado, dia 26 de setembro de 2020, visando marcar também, além do Dia da Árvore, a chegada da estação do ano da Primavera Brasileira, que começou no dia 22 de setembro. Morte no trânsito. Olha, temos que falar sobre óbitos no trânsito também. O motorista de uma carreta morreu num acidente na manhã deste sábado, no município de Pedro Canário, norte do Espírito Santo. O acidente foi próximo do estado da Bahia, já que Pedro Canário fica no extremo norte do Espírito Santo, perto da divisa com o estado da Bahia. Passageiros em pé. Olha, os ônibus estão circulando com passageiros em pé na Grande Vitória, região metropolitana do Espírito Santo. A denúncia foi feita à reportagem de televisão por um passageiro. Falando especificamente, ele até disse qual foi a linha onde ele encontrou passageiros em pé. Linha 669, acrescentando, no entanto, que há outras situações semelhantes. O secretário estadual de Mobilidade Urbana, Fábio Damasceno, havia dito anteriormente que isso não poderia acontecer.
a determinação do governo estadual é de que os ônibus devem sair dos terminais do Transcol somente com passageiros sentados. Porém, a realidade nem sempre é essa, idealizada pelas autoridades. Agora, não pode em Vitória, mas aqui em Colatina, de onde eu falo, né, a minha cidade base, aqui pode, já está podendo. Os ônibus já circulam com alguns passageiros em pé em Colatina. Agora os ônibus do transporte coletivo urbano de Colatina estão podendo circular também com passageiros em pé, além dos que viajam sentados. Tudo respeitando as medidas sanitárias, principalmente com a demarcação do piso para manter o espaçamento e evitar a aglomeração. A informação é da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, Centran. Só não poderá haver a superlotação dos veículos para que os passageiros tenham mais segurança. Antes dessa determinação, ainda durante a pandemia, os ônibus maiores estavam circulando com cerca de 40 passageiros, a metade do normal. Agora é permitido uma média de 12 pessoas também em pé. Conforme a Centran, a nova medida tornou-se necessária devido à volta do funcionamento normal do comércio, permitido com a classificação do município no risco baixo, que define o retorno de algumas atividades que estavam suspensas ou funcionando parcialmente. Vamos lá agora, obras em Colatina, ainda falando sobre o meu município aqui, de onde eu estou transmitindo essas informações para vocês no Web Jornal do Paulo Maciel, de domingo, 27 de setembro de 2020. O asfalto que liga o bairro Honório Fraga à BR-259 está em fase final. Brevemente, os moradores do bairro Honório Fraga, em Colatina, poderão respirar aliviados, porque terão um menor fluxo de veículos circulando dentro do bairro, uma vez que as obras de acesso à BR-259, no trecho que liga o frigorífico Frisa ao bairro Colúmbia, as obras estão em fase final. O prazo máximo é de 15 dias para ser concluída. O trecho de aproximadamente 1 quilômetro conta com drenagem, pavimentação, ciclovia e iluminação, além de calçada. Os moradores estavam preocupados com o grande fluxo de veículos, principalmente caminhões, transitando no bairro, comprometendo a segurança da comunidade. O aumento do movimento foi provocado pela interdição da rua, que, com tudo pronto, será liberada no mês de outubro, acabando com esse transtorno. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna de sábado, deste sábado, 26 de setembro de 2020, ou seja, de ontem, o jornal de ontem, mas que tem notícias importantes em sua capa. O jornal impresso e também digital, A Tribuna. O jornal circula em vários municípios do Espírito Santo e é editado em Vitória, a capital capixaba. Vamos às manchetes de capa. Escolas liberadas para a volta às aulas presenciais em outubro. Apesar da autorização do governo estadual, estudantes não serão obrigados a ir para as escolas. Os pais podem decidir se querem que os alunos continuem a ter ensino pela internet. Pais vão responder pesquisa para definir rodízio. Estado admite contratar mais professores. Seria, nesse caso, os professores entrariam no lugar daqueles que têm problemas de saúde e não podem retornar, né? Nutricionistas dão notas e dietas mais populares. Atendimento normal no INSS só daqui a 6 meses. Bandido pede licença barbeiro e atira em cliente. Meu Deus, o que é isso? Carne de cavalo era vendida até em açougue e supermercado. A T2. Quem nunca quis dar uma esculachada? Pontos turísticos reabertos. Polícia Rodoviária Federal vai abrir 2.000 vagas com salário acima de R$10.000. Opa! R$10.000, hein? É um salário e tanto. E 2.000 vagas. Vai ter muita gente se inscrevendo, hein? Agora vamos falar das missas, porque neste domingo
É dia de missa de preceito para o católico. O católico que realmente cumpre os seus deveres como cristão, católico, apostólico romano, ele tem que comparecer pelo menos a uma missa por semana, a missa dominical. É o seu encontro com Cristo, você que é católico. Eu sou católico, eu faço isso. Não deixe de comparecer à missa dominical. Então as missas voltam aos horários normais na paróquia central de Colatina. Olha, aos domingos, como é o caso deste domingo, 27 de setembro de 2020, estão de volta as 3 missas normais da paróquia central colatinense, às 7 horas, 9 horas e 19 horas, no auditório Bento XVI do edifício João Paulo II, no térreo desta edificação. Já aqui, o prédio da catedral está passando por reformas. Então, as missas continuam no auditório Bento XVI. O problema é que cabem poucos fiéis com o distanciamento social. Apenas de 35 a 40 pessoas. Então, esse é o problema. Mas, como não estavam acontecendo... Deixa eu ver, o último domingo já aconteceu o cronograma normal de missas, isso mesmo, o último domingo. Mas, anteriormente, só havia missa às 9 e 18 horas. Agora não, agora 7, 9 e 19 horas. No início da pandemia, as missas presenciais foram suspensas. Posteriormente, voltaram a ocorrer às 9 e mais tarde às 9 e 18. E agora vem o horário normal, 7 horas, 9 horas e 19 horas. As missas no prédio mesmo da catedral, né, só no fim de novembro. Então, a catedral tem mais espaço. Daria para muitos mais fiéis participarem se ela estivesse funcionando, mas está passando por reformas. Então, o padre José Valdeci Romão, é o titular da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, fez mais uma previsão de volta da celebração no interior da catedral, que passa por reformas desde o início do ano. Agora ele está prevendo que em 2 meses, eu calculei aqui até 20 de novembro, as missas poderão ser realizadas no interior dessa igreja, que é a igreja mãe da Diocese de Colatina. E nesses últimos dias, começaram as obras de engessamento e automação dos sinos da torre da catedral. Somente os sinos menores vão se mover e os maiores tilintarão ao toque do martelo. Os sinos estão sendo preparados para tocar às 6, 12 e 18 horas, além do toque normal nas horas cheias e de meia e meia hora. Em outubro, enquanto a catedral permanecer em obras, as missas voltarão a ser realizadas no domingo, acredito eu, ou talvez no sábado e domingo, no estacionamento do supermercado Três Irmãos, para que mais fiéis possam participar com o distanciamento social. Aí sim, fica melhor, né? Eu acho que já deveriam ter até retornado ao estacionamento, pelo menos no sábado e domingo, porque dentro do auditório Bento XVI, no térreo do edifício João Paulo II, cabem poucas pessoas, 40 só no máximo. Então, poucas pessoas. A alternativa para muitos católicos que moram aqui na região é a paróquia São Silvano, paróquia Imaculado Coração de Maria em São Silvano, que é o bairro mais populoso de Colatina. Então, na paróquia Imaculado Coração de Maria, há 4 missas no domingo, às 7 horas, 9 horas, 17 horas e 19 horas. Inclusive, a missa das 17 horas é também transmitida via internet. Não é necessário se credenciar com antecedência, pois há cerca de 150 vagas no Templo Católico de São Silvano, mesmo com o distanciamento social. A igreja autoriza o ingresso de fiéis com máscara depois de medida a temperatura corporal. Paróquia Imaculado Coração de Maria, em São Silvano, fica
na Rua Orestes Bom Giovanni, número 10. O telefone é 3721 2075. E o telefone da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a paróquia central, 2102 5010. Ok, chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste domingo, 27 de setembro de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor, a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Acredite, creia, peça e espere. Que for bom para você, Deus vai fazer. Se não for bom, se não for para o seu bem, Deus não fará. E temos uma outra expressão que é do aramaico, dita pelo apóstolo São Paulo. Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus, significa vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Vamos estar preparados para sermos absolvidos e entrar na vida eterna? Então, cada um de nós tem que se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus e acreditar que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos acreditar e praticar o amor, caridade, ter fé, esperança. E no dia que Jesus voltar, vai ser um dia em que a história terminará, né? A história como nós conhecemos aqui acabará e teremos a vida eterna. Viveremos como anjos e não tem palavras humanas para definir esse estágio da nossa vida, vida eterna. Não tem palavra, como eu vou dizer? Mas é algo que a gente fica imaginando. Viver como anjo para sempre, de uma forma atemporal, não haverá mais tempo e espaço. Veremos, junto com Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro, São João, São Felipe, São Judas, só glorificando a Deus. Shalom, a paz para todos vocês. Bom domingo!